A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. O encardido é acusador por excelência, porém, nós temos 3 advogados: Jesus, o Espírito Santo e a Virgem Maria. Vamos aprender com o Padre Léo. Quando a gente vai aumentando a nossa capacidade de perceber o valor do nosso corpo, acontece uma coisa maravilhosa. A pessoa passa a valorizar o corpo do outro. Vocês já observaram quantas obras de caridade, caridade verdadeira, existiu e existe ao longo da história da igreja? Desde uma Madre Teresa de Calcutá ao nosso querido Padre Roberto, que vai catando esse irmão da rua. A nossa obra Betânia, que com muita alegria eu louvo a Deus o que Ele tem feito em Betânia, que vai acolhendo os deformados, os estragados. O que motiva-nos a fazer isso? Motiva-nos a força de Deus em nós, a partir da consciência de 2 coisas. Ao menos comigo foi assim. Foi por isso que eu fundei Betânia. Primeiro, a partir da consciência do meu pecado. O que mais me motivou a ir ao encontro desses meninos e meninas, crianças, senhores e senhoras, é olhar para mim. É a minha confissão mensal. É descobrir como eu sou pecador. E por isso eu não posso condenar ninguém. Quem sou eu para condenar alguém sabendo que eu sou tão pecador? Mas a segunda coisa é a graça de Deus que age em mim, apesar de eu ser pecador. Eu tenho consciência que a graça de Deus age em mim, que mesmo sendo pecador, que mesmo sendo, como já falei aqui não, no outro rincão, mesmo sendo um monte de esterco, um monte de bosta, eu sei que Deus age através de mim. Eu tenho responsabilidade do que eu faço exatamente por isso. Pois é esse o caminho também na sua vida. Primeiro, você tomar consciência dos seus pecados. A pior coisa que a gente faz com o pecado é não assumi-lo. Eu tenho que tomar consciência, eu sou pecador. Já fiz muita burrada, consciente ou inconsciente. Faço muita burrada, e como lembra o catecismo, cada vez que as faço, depois me é uma cruz. Meu Deus, eu viajo sempre sozinho no meu carro. 99% das viagens que eu faço por mês eu estou sozinho. Quantas e quantas vezes, no meio da viagem, ou no início da viagem, vem lá a consciência de um pecado. Ah, meu Deus, como essa viagem é difícil. Até que a gente encontre um sacerdote para se confessar. Como é difícil. A consciência fica ali martelando. Você lembra, foi muito bom o pecado. Todo pecado na hora é gostoso. Por isso que a gente peca. Por que você peca? Porque na hora o pecado é gostoso. Tudo que é ruim a gente já não faz. Ninguém quer chegar perto do que não presta. Você quer conforto. Aquilo que conforta o corpo na hora, que dá prazer físico, psíquico, etc. É maravilhoso na hora.
mas depois a gente fica martelando, martelando, martelando na cabeça da gente. E outra coisa que eu descobri, sabe quem que fica martelando na cabeça da gente? Não pensa que é o Espírito Santo, não. O Espírito Santo não abandonou a gente nem na hora do pecado. É o acusador. Apocalipse 12:10. Aquele que dia e noite, eu entendo também esse dia e noite com essas pessoas que mergulhadas no pecado não conseguem dormir. Quantas e quantas vezes muitas pessoas estão tomando remédio para dormir e ainda assim não conseguem, e por isso vão aumentando a dose, aumentando a dose. Aliás, o catecismo diz que a pessoa que bebe remédio por conta própria está cometendo pecado contra o 5º mandamento. Catecismo da Igreja Católica. Então a pessoa vai aumentando a dose, aí não dorme mesmo, aí o corpo fica tudo machucado pelos efeitos do remédio, e vira para um lado, vira para o outro. Primeira coisa a fazer quando você tem insônia crônica é buscar um médico. Você pode ter um problema de saúde ligado ao sono. Hoje em dia tem terapias maravilhosas para isso, mas ao lado disso, quem sabe você não precisa procurar um sacerdote, talvez um padre feito eu, muito pior do que você, muito mais pecador. Eu tenho essa consciência, que eu sou mais pecador do que a grande maioria aqui, mas para absolver você, você não pode, eu posso. Não posso me absolver, eu não posso dizer, Léo, eu te absolvo dos seus pecados. Eu preciso ir num outro padre, talvez até pior do que eu. Você também não pode. Você precisa de alguém que diga, eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para começar esse renascimento. Por quê? Se o encardido é aquele que dia e noite nos acusa, é ele que está nos acusando. Quando a gente está lá, eu no meu carro, você no seu ou na sua casa, e a sua cabeça fica martelando, martelando, por que eu fiz isso, meu Deus do céu? Eu fui um covarde, eu fui um cavalo, onde já se viu eu ter feito isso? Que absurdo, meu Deus do céu, eu tinha prometido que nunca mais ia cair nesse pecado, que nunca mais ia falar mal do outro, que nunca mais ia me prostituir, Senhor. E aí o que aconteceu? De novo estava eu lá, Senhor. Como eu sou desonesto, como eu sou desonesto com as pessoas que estão envolvidas. Então você vai acusando. Aparentemente parece um exame de consciência. Se tem acusação, não é de Deus, não é palavra de ciência, não é sabedoria de Deus. Se tem acusação, a assinatura do acusador é o encardido. Não é à toa que a nossa fé garante-nos 3 advogados. Jesus é o primeiro advogado, ele que nos defendeu. O Espírito Santo é o outro paráclito, e Nossa Senhora é a pois advogada nossa. Por que a gente precisa de tanto advogado? Porque o encardido não nos abandona. E outra coisa, ele não vai nos abandonar nunca. É você que precisa abandoná-lo. É você que precisa se afastar dele. Ele não vai se afastar de nós. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus em minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabes
sou da Imaculada. Acaso não sabes? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Acaso não sabes que eu sou da Imaculada? Acaso não sabes? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Acaso não sabe? Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a conter a ira em nossos corações. Ouviste o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo, quem disser a um seu irmão tolo, estulto, esse será passível de juízo. O que é que Jesus quer dizer com isto tudo? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que existe em nós, como dom de Deus, uma faculdade de irascibilidade. Nós nos irritamos. E isso é uma coisa que está presente no mundo animal, né? Ou seja, nós temos desejos. Os nossos desejos, porém, podem encontrar algo que impede, é um empecilho, e então suscita a raiva. É exatamente isso. Se você vê que você perde a paciência com facilidade, que você está sempre irritado, se pergunte qual é o seu desejo. Ou seja, as pessoas não conseguem enxergar isso, mas é importante ver que dentro de nós existe uma espécie de criança mimada, que diz, seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. Ou seja, o que eu desejo. Mas o que eu desejo nem sempre é justo. E mesmo que fosse justo, nem sempre é possível alcançar. Então, nós temos que refrear a nossa ira. Por quê? Porque a nossa ira está escondendo dentro de nós, na realidade, uma espécie de desordem em que nós queremos ser Deus. Seja feita a nossa vontade. Mas, além disso, a ira se torna ainda mais grave quando ela tem como objeto o nosso irmão, ou seja, quando nós começamos a desejar o mal para o nosso irmão. Então, é a realidade da malevolência, ou seja, eu quero o mal, eu desejo o mal. Então, quando eu, consciente, deliberadamente, desejo o mal para o meu irmão, ali eu estou cometendo um pecado grave, um pecado mortal. De tal forma que, se eu simplesmente me irrito e perco a paciência, isto é uma desordem ou, talvez, no máximo, um pecado venial, mas não um pecado mortal. Eu simplesmente perdi a paciência. Eu simplesmente mostro que dentro de mim existe uma desordem. Mas se eu desejo o mal para uma pessoa, então ali eu estou cometendo um pecado mortal. E é contra isto que Jesus se opõe. Aqui vem a pergunta, mas então Jesus está dizendo assim, que se eu falar um palavrão contra o meu irmão, eu vou para o inferno? Bom, São João Crisóstomo responde dizendo que é evidente que não. Não é esta a intenção de Jesus, também porque o próprio Jesus usa xingamentos. O próprio Jesus diz para os fariseus que eles são a raça de víboras. Ou aos discípulos de Emaús, ele diz que eles são tardos de coração, ou seja, são tolos e que têm dificuldade de crer, são lentos. São Paulo, por exemplo, chama os Gálatas de estultos. Então quer dizer que São Paulo está na geena? Não. É que nós devemos entender que às vezes é possível, sim, usar palavras fortes, quando estas palavras fortes são dirigidas ao irmão por caridade, ou seja, para acordá-lo, para dizer como uma pessoa que vê, sei lá, o seu filho sonâmbulo caminhando na direção de um abismo, ele tenta acordar o filho, mas o filho não acorda de jeito nenhum, então ele dá uns tapas na cara daquele filho, mas não é por ódio, é por pura caridade, para acordá-lo, para que ele não caia no abismo. Assim também, nós podemos usar, às vezes, palavras duras e fortes para acordar pessoas que estão se perdendo. Mas tem que ser por caridade, por amor e não por ódio. Sofrerá o juízo e será jogado na geena aquele que, cometendo o pecado mortal, deseja o mal ao irmão simplesmente pelo mal. Mas aquele que deseja, por caridade, que o seu irmão passe por alguma tribulação para que ele acorde, para que ele se converta, este na verdade tem o seu coração configurado a Deus, que é lento para se irar, mas quando
realiza algum ato de ira, o faz por sua infinita misericórdia, porque também a ira é uma forma de Deus nos amar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viver de amor é dar sem medida, sem aqui na terra salário reclamar. Sim, eu dou, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. Viver de amor é banir todo temor das lembranças do passado, de minhas culpas, vestígio algum eu vejo. Num só instante o amor tudo queimou. Chama divina, ó doce fornalha, em teu ardor eu me fixo. É no teu fogo que eu canto alegremente, vivo de amor. Viver de amor é guardar dentro de si um grande tesouro em vaso de argila. Se a cada instante eu caio, tu me levanta. Sei que só tu me basta e eu vivo de amor. De amor. Viver de amor, que estranha loucura. Amar-te, Jesus, que perda fecunda. Todos os meus perfumes são teus pra sempre. Eu vou cantar ao sair desse mundo. Eu morro de amor. Morro de amor. Morro de amor. Chama divina, ó doce fornalha, em teu ardor eu me fixo. É no teu fogo que eu canto alegremente, vivo de amor, vivo de amor. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O batismo na Igreja, parágrafos 1227 e 1228. Segundo o apóstolo São Paulo, pelo batismo o crente comunga na morte de Cristo, é sepultado e ressuscita com ele. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que,
assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Os batizados revestem-se de Cristo. Pelo Espírito Santo, o batismo é um banho que purifica, santifica e justifica. O batismo é, pois, um banho de água, no qual a semente incorruptível da palavra de Deus produz o seu efeito vivificador. Santo Agostinho dirá do batismo: junta-se a palavra ao elemento material e faz-se o sacramento. Eu te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 15 de junho, nós recordamos o martírio de São Vito, que nasceu na Sicília no século III da era cristã. Era filho de pais pagãos. Sua mãe morreu muito cedo e então o seu pai, chamado Alás, contratou uma ama chamada Crescência para cuidar do filho e também um professor chamado Modesto. Tanto o professor quanto a ama eram cristãos e educaram aquele menino na fé cristã, escondido do pai, que era pagão e não aceitava o cristianismo. A partir dos 7 anos, aquela criança já era seguidora de Jesus e tinha uma fé muito grande.
foram testemunhados alguns milagres e prodígios que aconteceram quando o pequeno Vito rezava. Aos 12 anos, ele foi descoberto pelo pai como cristão. E o pai então o entregou, juntamente com Crescência e Modesto, às autoridades daquela época. O pai tinha a esperança de que o filho, com 12 anos, sendo torturado, desistiria de Jesus Cristo. Mas isto não aconteceu. Pelo contrário, ele permaneceu fiel. Crescência e Modesto conseguiram fugir da prisão junto com Vito e foram para a região de Nápoles e lá viveram escondidos por um tempo. É relatado alguns prodígios que São Vito realizava quando rezava a Jesus Cristo. Um deles foi que um menino foi mordido por cachorros e ele estava à beira da morte e morreu. Então, Vito rezou e aquele menino sobreviveu. Por isso, algumas imagens de São Vito têm ele segurando alguns cachorros. Depois, eles foram novamente descobertos como cristãos e passaram de cidade em cidade fugindo, até que então foram novamente capturados e o imperador Diocleciano tinha um dos filhos que era epilético e pediu que o menino Vito curasse. É claro que o imperador não entendia que quem realizava a cura era Jesus pela oração daquele menino, mas o menino rezou e o filho do imperador foi curado. O imperador, ao invés de pagar com gratidão, pagou com traição e entregou Vito a ser martirizado. Primeiro, é claro, torturado e depois martirizado. São Vito, nesse sentido, é invocado como padroeiro contra uma doença chamada coreia, que começa com uma febre reumática e depois tem consequências neurológicas e a pessoa começa a ter movimentos involuntários, como foi o caso do filho de Diocleciano. Diante dessas circunstâncias, São Vito, hoje, lá no céu, reza por nós, para que nós também sejamos livres dos males do corpo e da alma. Peçamos a intercessão de São Vito por todas as crianças e adolescentes, para que tenham a coragem de enfrentar as tribulações da vida e sempre professar Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. São Vito morreu com apenas 15 anos, testemunhando Jesus, aproximadamente no ano de 304. São Vito, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Precisa-se de gente com amor no coração, gente que cante, gente que dance, gente que viva a oração, que testemunhe com sua vida o amor que Deus tem por nós, que cante alto, grite ao mundo, faça ao povo ouvir sua voz. Precisamos de santos, jovens santos, santos de calça jeans que devem tocar coro como em Rotó. Precisamos de santos, jovens santos, que levem Deus no coração, que semeiem a paz, que amem o irmão. Santos vivem no mundo sem batina e sem véu, brilhando seus caminhos em direção ao céu. Santos que evangelizam e louvam o Deus que é amor, que transmitem a palavra até via computador. Namoro de jovem santo tem que ser santo também. Muito amor, fidelidade a quem tanto ele quer bem. Consagrando a juventude e a pureza ao Senhor, consagrando a castidade ao Deus que tanto nos amou. Precisamos de santos, jovens santos, santos de calça jeans, devem cantar core como em Rotó. Precisamos de santos, jovens santos,
paz e que amem o irmão. Precisa-se de santos no século 21, comprometidos com o mundo e com o bem de cada um, que amem a Eucaristia e não se envergonhem de contar ao mundo a revolução que todos juntos vão cantar. Santos que ouvem reggae, pop, samba, forró cristão, nas ruas com seus iPods cantam ao Deus que é perdão. Vivem no mundo e no mundo não tem medo de viver, pois o exemplo é Jesus Cristo e eu já sei quem quero ser. Eu quero ser santo, jovem santo, santo de calça jeans que bebe Coca-Cola e come hot dog. Eu quero ser santo, jovem santo, que leva Deus no coração, que semeia a paz e que ama o irmão. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Só Maria encontrou graça diante de Deus sem o auxílio de qualquer outra criatura. Todos os que acharam graça diante de Deus desde então, só por seu intermédio a acharam. E também só por ela a encontrarão todos os que ainda hão de vir. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar a minha vida em tuas mãos, sentir que podes ninar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar a minha vida em tuas mãos, sentir que podes ninar-me, mãezinha,